Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais deputados. A gente hoje assiste, no Rio de Janeiro, a uma das piores crises da sua história. Em especial, essa crise tem tomado na área da saúde contornos dramáticos. O governo iniciou um processo de atrasos em pagamentos, de cortes em salários de servidores, de trabalhadores das fundações. Hospitais chegaram a fechar as portas com tapumes. As denúncias dos diferentes problemas que assolam a nossa área da saúde são gravíssimos. E também, então, na área da saúde, é possível dizer que estamos enfrentando uma das maiores crises da história do Estado do Rio de Janeiro, se não a maior de todas elas. E é importante a gente fazer a reflexão sobre quais as especificidades dessa crise, porque essa crise se dá exatamente no momento onde o governo consegue adotar um modelo de implementação das organizações sociais. Ou seja, no momento onde o governo repassa a terceiros, através de contratos, a gestão da nossa saúde pública. Essa saúde pública que passa a ser privatizada através dos contratos com as organizações sociais. Nos últimos anos, foram várias unidades de saúde sendo passadas ao modelo de gestão através das organizações sociais, as OS, que seriam entidades privadas sem fins lucrativos, que teriam esses contratos de gestão e, mediante repasses do governo, estariam gerindo essas unidades. As OS foram implementadas com um discurso de que racionalizariam e melhorariam a gestão, trariam mais agilidade e barateariam o atendimento à população. E agora, já mediante um período de implementação das OS, não só no Rio de Janeiro, mas em vários estados do Brasil, que balanço é possível fazer? As OS tiraram transparência do investimento em saúde pública. As OS não estão submetidas aos mesmos mecanismos de controle que a administração pública está. Mais do que isso, as OS dispensam licitação, fazem compras sem estar subordinadas a esse regime. As OS dispensam o concurso público para ingresso do profissional. E a gente tem visto em diferentes lugares isso significar que voltamos à era pré-Constituição de 88, onde políticos e troca de favores abastecem a nomeação daqueles que vão trabalhar na prestação do serviço público. Serviço público esse que, através das OS, está privatizado e garante, então, que arranjos políticos se sobreponham ao interesse público. Voltamos a uma era onde a troca de favores impregna a definição de quem serão os profissionais que prestarão serviço público, porque esse serviço público está subordinado à gestão privada através das organizações sociais. Esse modelo, que dispensa licitação, que dispensa concurso público, que escapa a uma série de medidas de controle dos órgãos de fiscalização, tem feito com que os escândalos pipoquem em diferentes municípios e estados da federação. São Paulo, Bahia, os exemplos são vários, de locais onde denúncias envolvem as organizações sociais e, por isso, ministérios públicos, tribunais de contas, CPIs, têm sido voltados
para tentar investigar e encontrar os vestígios desses esquemas que acabam tendo maior facilidade de omitir o desvio pelo modelo que as OS significam. Aqui no Rio de Janeiro mesmo vimos recentemente um escândalo, onde gestores de OS enriqueceram, compraram carros de luxo, usaram o dinheiro que deveria servir para atender a população do nosso estado na saúde pública, para queimá-lo nos luxos mais nababescos, mais lamentáveis que se pode imaginar. E aqui no nosso estado, a gente tem assistido a uma crise permanente. Ainda em dezembro de 2015, no dia 12, foi publicado que os médicos do Rio Imagem estariam sem salários desde agosto e que em dezembro a crise se havia cronificado com a falta de vários insumos, como remédios, contrastes para exames e, inclusive, a falta de papel para laudos. No dia 16, foi publicado que médicos e enfermeiros do Instituto de Cardiologia Aloysio de Castro, no Maitá, tiveram que almoçar em um batalhão da Polícia Militar devido à greve dos funcionários terceirizados. E tiveram que comprar quentinhas para alimentar os pacientes que também estavam sem alimentação. Em 24 de dezembro, foi denunciado que a Secretaria de Estado de Saúde do Rio deixou de fornecer materiais para a unidade de pronto atendimento de São Gonçalo na região metropolitana, visando economizá-los para as Olimpíadas de 2016. O bloqueio dos insumos foi revelado com documentos enviados para a Rádio CBN com exclusividade. Segundo a denúncia, em maio de 2015, o Instituto Lagos Rio, organização social que opera a UPA do bairro Jardim Catarina, solicitou à Secretaria de Saúde 8 reanimadores ambulatoriais adultos, utilizados em pacientes com problemas respiratórios. Apenas em dezembro, após várias análises, a Secretaria finalmente respondeu à solicitação, informando que o material em estoque encontrava-se bloqueado pela Subsecretaria de Unidades de Saúde para os Jogos Olímpicos de 2016. Essa unidade foi uma das que só atendiam os casos mais graves durante este episódio. Outra notícia publicada, dessa vez pelo jornal O Globo, em 20 de janeiro de 2016, informava que o TCE anunciava uma devassa em 6 organizações sociais, que o TCE faria uma análise da prestação de contas de 15 contratos de hospitais estaduais. Desde 2011, segundo o TCE, auditorias apontam irregularidades em várias unidades geridas por OS. Em 2014, foram encontrados casos de hospitais com leitos em condições inadequadas, sem medicamentos para distribuição e com falha no abrigo dos resíduos. Em uma outra auditoria feita no ano passado, foram identificados pagamentos irregulares a uma organização social. No dia 12 de fevereiro, foi publicado no jornal O Dia que está faltando combustíveis para abastecer as ambulâncias da SAMU e que o sucateamento da frota levou o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro a entrar com uma denúncia contra o governo do Estado e o Ministério Público. O sindicato alega improbidade administrativa e exposição da população a riscos de morte pela possível falta de assistência. Segundo ele, pelo menos 15 ambulâncias deixaram de circular nos últimos dias. Bombeiros afirmam que pelo menos 30 ambulâncias estão fora de circulação. O quartel de Realengo chegou a colocar um cartaz na placa avisando que está sem diesel. Por que eu trago esse conjunto de denúncias que marcam atualmente a gestão da saúde pública no nosso Estado, que tem sido feita por meio das organizações sociais? Porque vivemos uma crise gravíssima. E o fato do governo continuar com ampla maioria nessa casa não significa que essa casa não tenha a obrigação de dar respostas à altura dessa grave crise. Temos visto vários deputados se esforçando para buscar informações, para analisar essas contas e dar respostas. Mas avaliamos
que, para a gravidade da situação, e especialmente para a dificuldade de controle que se estabelece a partir que o modelo das organizações sociais se instala como modelo predominante na gestão da saúde no Estado do Rio de Janeiro, é necessário um instrumento mais eficaz, que equipe essa casa, que nos arme com a possibilidade de estabelecer um verdadeiro inquérito, de solicitar o auxílio de profissionais da gestão, dos tribunais de contas, da saúde, para uma investigação profunda, para uma devassa nesses diferentes contratos. Não podemos banalizar o fato do próprio presidente dessa casa ter vindo aqui e, sentado nessa cadeira, tenha dito que viu um contrato que era de 50 milhões e foi diminuído numa rápida negociação para 30 milhões, como um forte indício de que ali naquele contrato havia corrupção. Isso foi trazido para cá, por esse plenário, pelo próprio presidente dessa casa. Diante desse balanço, nós avaliamos ser necessário, ser fundamental, para que consigamos dar uma resposta à altura da grave crise que existe na saúde do Rio de Janeiro, a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito. Nós acreditamos ser necessário para que possamos aprofundar a devassa que se faça nessas contas e contribuir para que o Estado do Rio de Janeiro saia da crise que se encontra, e especialmente a sua saúde. Nós avaliamos, e mais 23 deputados também, e por isso nos apoiaram no requerimento de instalação dessa comissão parlamentar de inquérito que agora propomos. Uma CPI voltada para analisar a nossa crise na saúde, os contratos firmados nos últimos anos, e especialmente a atuação das organizações sociais. Modelo esse de gestão que afastou e dificultou a possibilidade de fiscalização dos órgãos de controle. Então, estamos hoje aqui anunciando que ontem protocolamos esse requerimento com as 24 assinaturas necessárias. E agora aguardamos da mesa diretora da Casa a explicação sobre quais os próximos passos para que tenhamos, de fato, aqui na Alerj, uma comissão parlamentar de inquérito, aprofundando as análises, aprofundando os esforços, fazendo a devassa necessária nas organizações sociais e no conjunto de contratos da saúde que levaram com que a gente enfrentasse a grave crise que temos hoje na área da saúde. Estamos diante de um momento muito importante. O Estado do Rio de Janeiro tem queda de orçamento, tem dificuldades de gestão, salários atrasados, hospitais geridos por OS chegaram a colocar tapumes nas suas portas para impedir que os pacientes entrassem. Seremos capazes de dar uma resposta à altura? Avaliamos que uma comissão parlamentar de inquérito é fundamental para que a resposta seja sim. Não vamos permitir que o dinheiro público saia pelo ralo da corrupção e da falta de transparência. Aguardamos agora o posicionamento da mesa diretora para cumprir o nosso papel de fiscalizar e apontar saídas para a crise que o governador do Estado do Rio de Janeiro colocou a nossa saúde e o conjunto dos nossos serviços públicos.